emitir notas técnicas referentes às demandas judiciais repetitivas ou de massa para a busca da uniformização de procedimentos administrativos e jurisdicionais. Esta é mais uma missão do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Já são 13 centros locais de inteligência no Brasil, no âmbito dos Tribunais Regionais Federais Brasileiros. O primeiro deles foi instalado no Rio Grande do Norte. E essa implantação de melhores práticas administrativas na gestão judiciária traz benefícios para os juízes, que têm menos processos com temas iguais ou parecidos para julgar, e para os cidadãos, já que a iniciativa busca efetivar direitos fundamentais e de caráter social. Acompanhe. Já são 13 centros locais de inteligência no Brasil. Eles estão distribuídos de acordo com os tribunais regionais federais. O de Minas Gerais e do Distrito Federal são ligados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O do TRF2 fica no Rio de Janeiro. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul estão os relacionados ao TRF3. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul estão os centros sob a coordenação do TRF4. E ligado ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região estão os de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Todos engajados em apresentar notáveis resultados na prevenção dos conflitos. Os centros, eles são uma rede que interliga, que comunica cúpula e base e que proporciona esse diálogo, essa uniformização, esse intercâmbio, tanto dentro da justiça quanto fora com outros órgãos. O Centro Local Pioneiro do Rio Grande do Norte começou a funcionar antes mesmo da portaria do CJF. Chamava-se Comissão Judicial de Prevenção de Demandas. A gente criou essa comissão e não estávamos tateando, não havia uma metodologia para isso. Então nós chamamos os atores jurídicos que poderiam colaborar com a ideia de prevenção no âmbito da justiça, então os advogados públicos, os defensores públicos, os membros do Ministério Público, né? E pedimos o apoio de todos em torno dessa ideia. Fizemos uma listagem com a participação de todos de temas que realmente tinham um impacto relevante em termos de litigiosidade, e teve uma coisa boa porque o centro foi criado pouco antes da entrada do novo Código de Processo Civil, que trazia o princípio da cooperação e exigia um esforço de todos nós numa política de conciliação. Então, o próprio centro foi utilizado para a implantação da política de conciliação da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. E, a partir do centro, a gente já começou com um diálogo muito franco, muito aberto e muito próximo com todos esses atores. O empenho constante de todos os atores envolvidos na questão, inclusive os servidores da Justiça Federal, já traz resultados. Em apenas um ano de atuação, os centros de inteligência produziram recomendações por meio de notas técnicas. Sem falar na adoção de providências para identificar as demandas repetitivas ou com grande chance de se repetirem. Todos hoje no Rio Grande do Norte, eu acho que nós temos já mais de 30 temas afetados, já devemos ter acho que 25 notas técnicas, e essas notas técnicas são utilizadas justamente quando surge um problema em relação àquele tema, para mostrar que já houve uma estratégia aplicada, uma definição, etc., etc., com redução no nosso acervo, né? Ou seja, com um impacto significativo na redução daquela que nós chamamos de litigiosidade absolutamente frívola. Nós estamos observando que alguns temas afetados pelo STJ, pelo Supremo em repercussão geral e repetitivo, eles, apesar de afetados, eles geram controvérsias dentro do próprio sistema de justiça. Qual a extensão da afetação desse tema? Como que o juiz de primeira instância pode atuar? Então, esse contato no centro de inteligência com o STJ, com os gerenciamentos, os núcleos de gerenciamento de precedentes, você pode levar isso diretamente e gerar uma solução, uma resolução, antes que isso gere mais demanda. Com isso, não poderia ser diferente. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é uma defensora da ideia dos centros de inteligência. A JUF é integralmente favorável ao projeto. O centro ele é composto por magistrados em primeiro grau. Então, ele trabalha com a perspectiva de valorização da magistratura, porque ela passa a ter um canal direto com a cúpula da nossa instituição e com órgãos externos, tá? Nesse caso, que estão em Brasília ou em várias partes do país. Então, é um projeto extremamente positivo, tanto para a eficiência da justiça,
quanto para o fortalecimento da magistratura em primeiro grau. Sim, o magistrado de primeiro grau sabe como ninguém como o problema da repetição trava o trabalho e impede respostas rápidas. Uma das grandes demandas dos juízes de primeiro grau é a repetição de processos sobre o mesmo assunto. Quer dizer, os problemas da administração pública, eles acabam desembocando necessariamente na Justiça Federal. E o que o centro, dentro de uma gestão maior, dentro de uma visão de cenário, o que ele pode fazer para que numa fase pré-processual nós possamos resolver os conflitos? Melhoria para o magistrado, para a justiça, para os cofres públicos. Um dos objetivos é aprimorar o uso dos recursos. E quando eu digo recursos, não são meramente os recursos orçamentários, né? Não é meramente o gasto do dinheiro público, mas principalmente e também o tempo do servidor que se dedica a um determinado processo, o tempo do juiz que está se dedicando a um determinado processo, ao advogado-geral da União, ao procurador federal, ao ministro do STF, do STJ e a um desembargador. E se além dessa redução de custo, o Centro de Inteligência garantir ao jurisdicionado uma resposta mais rápida e mostrar que seria melhor achar uma saída amigável? O esforço da magistratura federal é esse também. O cidadão certamente vai ter uma justiça mais célere, mais igual e, principalmente, segurança jurídica também. Poder saber o resultado das decisões. E para o judiciário, uma questão muito importante é que o judiciário, conseguindo trabalhar essas questões de massa de forma racional, ele vai ter tempo para se debruçar sobre essas grandes questões que precisam realmente das demandas estruturais, que precisam de tempo, que o juiz precisa ter tempo para trabalhar. Os desafios são muitos. O trabalho apenas começou. Mesmo com pouco tempo, já está provado que é preciso um novo olhar da magistratura. Afinal, os tempos mudaram. Em vez de um órgão estático que trabalhava sob a ótica da autoridade, a Justiça resolveu revisitar conceitos tradicionais e se transformar num sistema multiportas. O sistema multiportas é a simples transformação da Justiça num grande portal de solução de litígios. Ou seja, se você identifica, no caso concreto, a possibilidade de oferecimento de uma solução diferente do que normalmente é empregado, essa solução deve ser considerada pelo juiz, pelos servidores, pelos advogados. E existe um sem número de soluções que podem, a partir da definição de estratégias, ser empregadas. É necessário acompanhar as exigências sociais, econômicas. O mundo moderno exige nova postura para que todos não só tenham acesso à justiça, mas encontrem no judiciário a justiça que tanto esperam. Eu acho que é consenso, uma percepção comungada por todos, que a forma tradicional, mediante a qual nós temos lidado com os litígios repetitivos e com esse modelo adversarial de litigância brasileira, não tem dado certo, não funcionou. Ano a ano, ainda que a gente tenha tido a instauração de precedentes vinculantes no âmbito dos tribunais superiores, isso não tem freado o ajuizamento de novas demandas na base. Não houve ainda uma repercussão imediata nos novos processos. Então, o Centro é uma experiência extremamente inovadora para que a gente vá na origem do litígio e acabe com essas demandas que assolam o Poder Judiciário na base. Nós esperávamos o ilícito acontecer para que atuássemos. A ideia basicamente agora é outra. Nós estamos efetivando o direito de forma preventiva. Ou seja, nós estamos apostando na aplicação do direito, simples assim. Nós não somos juízes sozinhos, nós somos juízes de um país e devemos trabalhar dessa forma coletiva para prestar uma justiça efetiva e eficiente.